Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa poderia pagar para os investidores. E não somente bons dividendos, como também um grande potencial de valorização nas ações, tá? E existe um fator escondido aqui na Petrobras que poderia fazer a empresa dobrar de tamanho e trazer para você uma rentabilidade bem diferenciada. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo. E não somente sobre Petrobras que vamos falar aqui, vamos falar também da PetroRecôncavo, pessoal, uma empresa aí também do setor de petróleo, porém é uma small cap, tá? Uma empresa de baixa capitalização de mercado. Vamos tratar qual das duas hoje está melhor aí para comprar. Mas antes de falarmos sobre essas duas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. Quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que Petrobras representa uma posição na carteira do canal e hoje eu tenho 438 ações da Petrobras e ela tem ali uma representatividade de 7,22% na carteira total. Eu não tenho PetroRecôncavo, tá? Mas é uma small cap bem interessante que eu posso sim seguir de olho. Quem sabe num futuro próximo eu poderia ter a um patamar de preço bem interessante. Bom, começando aqui com Petrobras, o pessoal tá muito enraizado na hora que fala da Petrobras de cenário político, tá? Fala de esquerda, fala de direita. Pessoal, vamos esquecer um pouco isso aqui. Já sabemos que as estatais têm um dedo do governo, mercado já precifica isso, tá? Então vamos esquecer este ponto, vamos fechar os olhos para isso, tá? Vamos focar um pouco nos números da empresa e nas suas negociações, ou seja, né? O negócio principal da Petrobras é o petróleo. O petróleo é o que representa grande participação nos resultados da Petrobras. E perceba que 25% da receita é o petróleo e os seus derivados, como a gasolina e o diesel, tá? É por isso que quando nós olhamos para a Petrobras, não podemos ignorar o preço das commodities no que diz respeito ali ao barril do petróleo, o Brent Crude Oil, tá? Que eu recomendo vocês observarem aqui no Trading Economics. E hoje o barril do petróleo está na faixa de 63 dólares o barril. É uma região confortável para a Petrobras, tá? Porque o barril de petróleo já chegou a ser negociado em uma faixa muito maior, de 120 dólares. Porém, se eu disser para vocês que hoje a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço ali do barril de petróleo. Por quê, pessoal? Primeiro que a empresa hoje tem um lifting cost, tá? Um custo de extração bem reduzido, tá? Fica ali na faixa de 28 dólares o barril. Então hoje, para a Petrobras ter prejuízo na operação dela, o preço do barril precisaria vir abaixo dos 28 dólares. Probabilidade disso acontecer é quase que nula. Por quê? Não do preço vir abaixo dos 28, mas sim de permanecer. Probabilidade tem, mas possibilidade por ficar por grandes períodos cotado neste nível é nula tecnicamente, porque isso inviabilizaria a produção global em várias companhias, não somente a Petrobras, tá? Então o mercado seria obrigado a jogar o preço da commodity para cima novamente, para que as empresas tenham pelo menos uma pequena margem para continuar operando, senão não faria sentido, tá? Pense que você é a Petrobras, você venderia seus estoques a um preço baixo? É óbvio que não. E como ela detém um monopólio, controla ali a demanda por barril de petróleo, ela pode paralisar a produção quando ela bem entender, tá? Pode mesmo fazer isso. Na prática, pessoal, é tudo diferente do que a gente pensa, tá? Então, consequentemente, o mercado precisa deixar o preço minimamente razoável. Então, isso já é um fator de proteção para você. Lifting cost da empresa, custo de extração se reduzindo e o petróleo, mesmo cotado em 63 dólares, a empresa tem tido recorde de resultados. Não é à toa, pessoal, que só no terceiro trimestre de 2025, a Petrobras tem tido um EBITDA na faixa de 12 bilhões de dólares, tá? Um aumento de 17% em relação ao segundo trimestre de 2025. A empresa tem tido crescimento nos lucros. Então a gente observa que a venda de petróleo, né, tem aumentado, a produção
tem crescido e mesmo com uma desvalorização no preço da commodity, a empresa tem tido aumento dos lucros. É muito raro disso acontecer. Isso mostra o quão eficiente está ficando a Petrobras, tá? E observando aqui, ó, um pouco, né, tecnicamente da política de dividendos da empresa, perceba que ela reafirma de que 45% do fluxo de caixa livre será distribuído na forma de dividendos para os investidores. Fora que não é somente isso, a Petrobras tem outra política aqui muito boa, de que caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares, ela paga ali pelo menos um dividendo na faixa de 4 bilhões de dólares para o investidor. Se eu multiplicar isso aqui, ó, por 5, né, e 60, que é o dólar atual, temos aqui 22,4 bilhões em dividendos mínimos, somado com o que ela paga de maneira operacional para o acionista, e se eu dividir pelo valor de mercado da Petrobras hoje de 424 bilhões, temos aqui, pessoal, 12,3% de dividend yield, e se a empresa hoje crescer a uma taxa aproximada de 8% ao ano, temos um retorno embutido no preço da ação de 20,8% ao ano na média, fora uma possível reprecificação do mercado e também um reinvestimento que você pode fazer dos dividendos da empresa. Então, olhando tanto para dividendos e para retorno total, eu acho que a Petrobras seria uma opção bem interessante, e tratando-se de potencial de alta, hoje ela está cotada por 4 vezes EV sobre EBITDA, sendo que no cenário mais conservador, a média setorial é ser cotado em 8 vezes EBITDA, né? Somente para a empresa hoje ser cotada pela média setorial dela de 8 vezes, consequentemente temos um potencial de alta, tá? Se eu descontar aqui, né, deste EBITDA, vamos fazer o seguinte cálculo, pessoal. Pegar o EBITDA anual da empresa e fazer aqui multiplicado por 8. Então temos um valor aqui de firma, né, de 1,6 trilhão. E eu tiro a dívida líquida. Então o valor de mercado justo da Petrobras seria de 1,2 trilhão de reais, que dividido pelo valor de mercado atual, potencial de alta nas ações de 200%, tá? Acredito que pode acontecer sim, ainda mais com o cenário de alta das commodities. No cenário mais pessimista possível, ver Petrobras dobrando já seria totalmente natural, se ela continuar tendo esse resultado bem acima da média. E o grande fator de crescimento na Petrobras, para vocês que já estão engateando comigo mais ou menos no final deste vídeo, é a margem equatorial, que pode dobrar a capacidade de produção da empresa, tá? Pablo, o que é essa margem equatorial, pelo amor de Deus? Margem equatorial, pessoal, nada mais é do que um novo pré-sal. A empresa ter uma probabilidade de dobrar a capacidade de produção a um custo sustentável. Consequentemente, poderemos ter uma dívida bem controlada para este projeto, a dívida da Petrobras está ok, uma rentabilidade elevada, bom repasse de proventos e quem sabe o mercado precificando isso no longo prazo. Por isso que eu acho que o investidor de Petrobras tem uma vantagem competitiva muito grande em relação a outras petrolíferas, por aliar um custo de extração baixo e com uma perspectiva de crescimento bem expressiva no médio a longo prazo. E utilizando o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, que funciona muito para small caps, mas dá para usar aqui na Petro, ela crescendo 8% ao ano, temos uma empresa cotada pela metade do seu valor justo, tá? Mostrando de que as ações estariam bem descontadas para quem tem essa visão de médio a longo prazo. Fora que quem comprou Petro há 10 anos atrás já segue com o dinheiro no bolso, tá? Ela entregou 1.380% de retorno em apenas 10 anos. Mas claro que você tem que assumir um risco maior. Uma empresa 80% do governo, tem-se o dedo do governo, tá? Então saiba de que a volatilidade vai ser mais elevada. Eu até brinco aqui com o pessoal. Se o pessoal tá chorando por Banco do Brasil desabar, imagina uma Petro, tá? Fiquem bem atentos aí, pessoal. A Petrobras, em momentos ruins, ela chega a cair mais de 70%, tá? Por isso que é importante você não ter grande parte da sua carteira em ações cíclicas. Você fazer uma divisão, pelo menos ali um bom senso. Porque se uma ação cíclica desabar, você pode comprar ela na baixa, baixar preço médio e aumentar a sua rentabilidade a longo prazo. Eu, por exemplo, na carteira do canal, posso ter bastante Petrobras, mas ela representa 7% da carteira. Se ela baixar aqui para um 5,4, eu posso voltar a aportar um pouco para voltar no 7%, mas eu não vou ultrapassar 15%, porque empresa cíclica é empresa cíclica, tá? Eu prefiro aumentar nas mais previsíveis, bancos, seguradoras, tá? Que tem um nível de ciclicidade um pouco menor. Pablo, você é hipócrita, você fala de Petrobras, mas você tem 48% em Banco do Brasil, que depende do agro. Mas aí é que tá, pessoal, aí é que tá. O Banco do Brasil consegue controlar a inadimplência, ele monopoliza o crédito aqui no Brasil. Então mesmo se o agro ficar ruim por muito tempo, o banco consegue fazer estratégia de mitigar riscos e voltar a uma crescente de rentabilidade. Diferentemente da Petro, que depende ali exclusivamente do mercado de petróleo internacional. Se o petróleo desabar, acabou, tá? A empresa pode fazer estratégia, vai perder resultado. Então por isso que eu prefiro ter uma posição
um pouco mais reduzida, me aproveitando dessa sinergia de queda para ter um potencial de rentabilidade mais elevado no médio a longo prazo, tá? Agora, tratando-se da PetroRecôncavo, que é ainda mais arriscada, pessoal. A PetroRecôncavo, claro, o potencial de rentabilidade é gigantesco, é maior do que o da Petrobras. Por quê? Porque ela é uma microcap na Bolsa de Valores, perdão, ela é uma small cap, tá? Uma empresa de baixa capitalização de mercado. Custa ali, ó, 3,4 bilhões. E qual a diferença da PetroRecôncavo para a Petrobras? A diferença é que ambas são parecidas, tá? Atuam aí, ó, na parte de exploração de petróleo, porém a PetroRecôncavo explora petróleo na terra, a Petrobras explora petróleo no mar. Por isso que o custo de extração da PetroRecôncavo tende a ser mais elevado. Enquanto uma Petro fica ali em 28 dólares o barril, uma PetroRecôncavo pode ter um custo de extração na faixa de 40 a 45 dólares o barril. Então perceba que o risco é mais elevado. Não é à toa de que ela tem tido uma sensibilidade muito mais elevada com essa queda que tem tido no barril do petróleo, tá? Olha aqui o que tem acontecido, ó, com os resultados da companhia. Saiu ali de 1 bilhão de reais para essa faixa de 620 milhões. Uma queda de mais de 40% na sua lucratividade. Então imagina se o petróleo cai mais ainda. Resultado, afunda mais ainda, pessoal. Por isso que é importante você... Ah, você quer uma PetroRecôncavo? Ah, eu quero. Só que saiba de que a volatilidade será mais elevada. Olhando para múltiplos, eu acho que o potencial de rentabilidade é muito bom, tá? Se eu olhar aqui, ó, para EV/EBITDA, ela está de 3 vezes. Se ela alcançar 14, como já alcançou em outros níveis, o potencial de alta seria realmente monstruoso, tá? Pense comigo aqui. Hoje a empresa tem ali um EBITDA anual. Pablo, onde que eu consulto esse EBITDA anual? Você pode pegar aqui, ó, no próprio Investidor 10, ele compila aqui os dados para vocês, pessoal, e ele dá quanto que a empresa está tendo aqui, ó, de EBITDA em uma ótica anual, tá? A gente consegue verificar um pouco isso aqui no balanço, ó. Perceba, ó, EBITDA da empresa de 1,55 bilhão. Se ela for cotada hoje, basicamente por 14 vezes, que é um mercado de alta ali tecnicamente para PetroRecôncavo, ela valeria 21 bi na bolsa, tá? Se eu descontar a dívida líquida, porque esse aqui é o valor de firma, qual que é a dívida dela? 1,47 bi. Então o valor de mercado justo na PetroRecôncavo fica de 20 bilhões, que dividido aqui, ó, por 3 bilhões, potencial de alta de 574%. Fora também os bons dividendos que podem serem pagos caso a gente tenha uma melhora no cenário macroeconômico de petróleo, tá? Perceba que ela tem pago um dividendo maior do que da Petro, chegou a mais de 20%, está abaixo do valor patrimonial. Tá descontada? Eu acho que tá. Fora de que é um dos fundos da empresa, né? Perceba que o último topo aqui dela, ó, foi na faixa dos 30, então a gente tem um potencial de alta enorme, mas pessoal, lembre-se sempre, o risco é mais elevado, tá bom? Dívida líquida da empresa está controlada? Está, porém se o preço do barril desabar, ela poderia sim ser ultra prejudicada, mais do que a Petrobras, tá? Então, com o small cap é assim que a gente trata, é a realidade, pessoal. Do dia para a noite pode triplicar 5, 6, 7 vezes o seu capital, assim como pode desabar 70%. Por isso que você tem que ter bom senso e não ter ali toda a sua carteira em PetroRecôncavo. Se fosse para me expor 100% no setor de petróleo, eu prefiro me expor nas blue chips, né? As mais de qualidade do mercado, como Petrobras, uma PetroRio, né? A PetroRio também é menor que a Petrobras, mas tem um risco menor do que PetroRecôncavo. Porém, se eu quero uma rentabilidade mais elevada, eu acho que sim, a PetroRecôncavo poderia trazer uma rentabilidade mais elevada do que a Petrobras, tanto em valorização das cotações, como também um bom pagamento de dividendo. Então, atendendo aí a dúvida de um seguidor, bom, o que eu acho de PetroRecôncavo? Acho legal para uma carteira, mas saiba do risco que você está correndo de ter um cenário de baixa por muito tempo. E não me interpretem mal, pessoal. Risco não é de quebrar. Eu não falo de quebrar. Eu falo da empresa ficar ali, ó, anos e anos de lado, não te proporcionando retorno nenhum, caindo na cotação, não pagando dividendo. Você quer realmente isso para sua carteira? Reflita bem, coloque na ponta do lápis, tá? Depois não vai falar aí que eu não avisei, aí o pessoal vem aí, às vezes perde dinheiro, vem aqui no canal me xingar aí bastante, tá? Por isso que precisa fazer uma separação de small cap. Tanto que a única small cap que eu tenho aqui na minha carteira de ações é a BR Partners, que acaba sendo uma small cap mais de qualidade, né? Mesmo num cenário macroeconômico enfraquecido, como estamos vivendo agora, ela ainda tem proporcionado uma rentabilidade bem acima da média, tá? Então eu prefiro no setor de mineração as blue chips do mercado, onde eu consigo ter um retorno interessante e ainda por cima uma previsibilidade bem acima da média, tá? Ambas as duas estão baratas e eu acho que pode proporcionar sim um retorno
bem acima da média. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa para facilitar o nosso dia a dia, trazer um potencial de retorno mais elevado sem correr tanto risco? Até porque eu sou iniciante de bolsa. Eu não tenho tanto tempo para ficar acompanhando todos os dias vidrado o mercado financeiro. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E detalhe, contém mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada, a cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também será disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras ou Petro Recôncavo. Em particular, eu possuo apenas a Petrobras. Petro Recôncavo, se eu fosse ter na carteira, eu teria para ter uma posição muito mais reduzida, pelo menos ali de 2 a 3%, igual aqui que eu tenho em Vale, mas Vale eu pretendo aumentar, porque subiu muito, tá? Vale é uma blue chip, pretendo ter uma grande posição na carteira, portanto, Petro Recôncavo eu preferia ter ali uma posição maior, porque se ela se multiplicar várias vezes, me faz eu encher meus bolsos, e se ela ficar em baixa aí, eu posso ir comprando nos momentos de baixa, e aproveitando, tá? Das oportunidades que o mercado oferece para comprar boas small caps barata, segurando aí para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!